Rede Jovem, muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Sou fruto dessa casa, fruto dessa rede, que é muito bom estar aqui mais uma vez. Muito bom louvor também, a gente poder cantar ao Senhor e perceber que toda a direção que o Senhor estava dando, toda a direção que o Senhor deu, Pablo, está bem dentro daquilo que o Senhor tinha falado comigo já durante essa semana, preparando essa palavra. Então, somos poucos, mas quem tinha que estar aqui, está aqui, que é o Espírito Santo. Ele é a presença mais importante. Sem Ele a gente nada pode fazer, e Ele estando aqui. Vamos orar, curva a tua cabeça comigo. Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, mais uma vez de estar ouvindo a Sua palavra, aprendendo da Sua palavra. Senhor, abre os nossos olhos, curtindo a verdade diante de nós. Ensina-nos, Senhor, no caminho em que devemos andar. Deus, em nome de Jesus, Pai, abra os olhos do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam iluminados, os olhos da nossa alma, Senhor, para entender e toda a Tua vontade, para que não apenas entender, mas que possamos entender e praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Acho que eu estou com muito retorno. Se puder tirar, dá para tirar um pouquinho? Não? Não? Então tá bom. Então assim, tá bom. Então tá ótimo. Vamos lá. Eu quero falar para vocês hoje, abre tua Bíblia aí no livro do Evangelho de Mateus. Deixa ela aberta aí no capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, ele é um capítulo que ele vai falar do Sermão do Monte, ele vai falar de um monte de coisa prática. Jesus está dando instruções práticas sobre a vida cristã. E a Bíblia, ela é muito cheia de paradoxos. A Bíblia, ela tem coisas que parecem se contrastar. Por exemplo, se você quer ser maior no reino de Deus, você deve ser o menor. Se você quer subir, você tem que descer. Se você quer ser o mais forte, você precisa ser o mais fraco. Se você quer ser exaltado, você precisa se humilhar. Você quer ser mais rico, você precisa ser mais generoso. Então, e aí no Sermão do Monte tem muitos paradoxos do reino de Deus. Aí fala que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que choram, não é verdade? Então, eu quero falar um pouco sobre esses paradoxos e falar um pouco também sobre um versículo específico do Sermão do Monte que está aí mais para frente, nós vamos ver no versículo 8. Mas o Sermão do Monte, ele é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. Como eu falei, é Jesus trazendo um ensino muito prático. Jesus, ele está com seus discípulos, ele está fazendo ensinos, e ele está ensinando sobre a natureza do reino de Deus, e ele está ensinando também como devemos viver essa nova vida num reino de Deus que está se aproximando, que está chegando na pessoa de Jesus. Então o povo de Israel vinha até aquele momento vivendo de uma forma, vinham caminhando embaixo de uma lei, vinham caminhando embaixo de um peso, de um jugo dos religiosos da época, os fariseus, os saduceus, o sinédrio, todo aquele pessoal que comandava a nação de Israel naquela época. Eles vêm então nessa pegada, e Jesus vem agora trazer uma libertação. Jesus vem agora falar de algo diferente, falar que o caminho agora é um caminho de transformação, é um caminho de santidade, é um caminho de liberdade nele, mas ele vai aumentar os padrões. Ele vai falar, vocês ouviram falar que aqui não podia isso, agora eu falo que aqui o padrão aumentou. Então o reino de Deus é um lugar onde a lei agora, nós não estamos mais sujeitos àquela lei moral de Deus, a lei moral sim, as leis cerimoniais, tantas leis cerimoniais que nós não estamos mais embaixo desse jugo, mas que agora o padrão moral dele sim aumentou. Ele fala, você ouviu falar que lá quem adulterava devia morrer. Agora eu estou falando com você, se você olhar para uma mulher com desejo, você já está pecando no teu coração, você já está adulterando. Então, Jesus vem aumentando esses padrões, mas ele vem falar que existem bem-aventuranças, ou seja, uma felicidade que espera aquele que vai andar no reino de Deus com ele. Aquele que resolve dar as mãos a Jesus, que resolve receber ao Cristo, que decide viver no reino de Deus, há uma bem-aventurança, ou seja, há uma felicidade que está proposta para ele. E bem-aventurado, ele fala bem-aventurado, ele fala isso. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma próspera felicidade. A verdadeira felicidade, ela não é uma promessa para o futuro.
A bem-aventurança, as bem-aventuranças, a felicidade proposta por Jesus, ela não é algo lá para o futuro. Ela não é algo apenas para a nossa próxima vida. Não é depois que você morrer. Mas há uma esperança aqui para essa nossa vida. Há uma esperança de melhorar os nossos dias ainda aqui nessa terra. Há uma esperança de andar com Jesus em felicidade. Ele vai falar: o reino de Deus consiste em alegria no Espírito Santo. E essa alegria é para agora. Você pode perceber que quando ele fala ali bem-aventurado, ele não fala assim, ó, bem-aventurado vocês serão. Ele não fala isso, ele fala bem-aventurados são. É para agora, é para já, é uma promessa para o agora. É uma realidade presente. Ele está falando bem-aventurado, ou seja, a próspera felicidade está disponível para você agora. É algo real, é algo para agora. A verdadeira felicidade, o que Jesus está botando aqui, a verdadeira felicidade é ser e não ter. Ele não fala bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que têm. Felizes são aqueles que têm um perfil com muitos seguidores. Felizes são aqueles que têm muitos likes. Felizes são aqueles que têm um carro, o melhor carro. Felizes são aqueles que moram nas melhores casas. Felizes são aqueles que têm as melhores contas bancárias. Apesar de tudo isso ser bom quando agregado a algo que o Senhor quer nos trazer. Mas ele está falando a verdadeira e próspera felicidade é ser e não ter. Consiste em ser. Todas essas bem-aventuranças, todas essas felicidades que Jesus está falando, elas são bem-aventurados, são, bem-aventurados, são, bem-aventurados, são. Nunca é ter, é ser. Então, essa é uma felicidade que Jesus está plantando no meu e no seu coração. Que ela está intimamente ligada a uma semente que não vai morrer. A um fruto que nós não vamos perder. Por quê? Porque é uma semente permanente, que não sofre variações e nem pode ser destruída por nenhuma circunstância. É uma semente imperecível, é uma semente que não morre. Jesus falou, ele disse assim, lá em João, capítulo 16, versículo 22, ele diz assim, ó, a sua alegria ninguém poderá tirar. A alegria que Jesus tem proposto para nós, ela é independente, porque ela é uma alegria forjada na dor. Ela é uma alegria forjada no choro. É uma alegria forjada em meio à doença. É uma alegria forjada em meio à dor. É uma alegria forjada em meio às aflições, porque Ele prometeu, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa alegria que nos está proposta, a verdadeira, próspera alegria, ninguém poderá tirar de mim e de você. Ser uma alegria forjada em meio às circunstâncias adversas. Ela é uma alegria que o fruto não vai morrer, que a semente não vai se perder e que ninguém vai poder tirar de mim e vai poder tirar de você. Aqui nas bem-aventuranças, que nós vamos perceber é que as bem-aventuranças ou as felicidades que ele está propondo, elas são sementes que têm como consequência um fruto. Todas elas são sementes que geram fruto. Algo que fazemos que gera uma circunstância. Algo que somos que gera uma circunstância, uma consequência. Algo que eu sou me dá uma consequência. Algo que eu sou que me gera uma consequência. É uma semente que produz um fruto. É um ser que produz uma colheita. É um plantio que produz uma semeadura, que produz uma colheita, que produz uma ceifa. Estamos falando aqui na CCC nesses dias, que esse ano, 2023, é o ano de florescer e frutificar. Fala comigo, florescer e frutificar. Quem quer florescer? Quem quer frutificar? Eu quero falar para você, anota aí onde você estiver anotando. Quem quer florescer e frutificar? Precisa semear. Sem semente, sem plantio, não há colheita,
não há florescer, não há frutificação e não tem colheita. Sem semear a semente, não tem como essa semente crescer, não tem como a árvore crescer, não tem como dar flores, não tem como dar fruto, não tem como nós colhermos. Para crescer, para florescer e para frutificar, eu preciso semear. E semear o quê? Semear atitudes, semear ser, semear ações, semear caráter, semear atitudes que eu preciso colher, plantar para poder colher corretamente aquilo que está prometido. E como eu falei, eu quero ler exatamente hoje o versículo que está no capítulo 5, versículo 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nesse versículo, há uma felicidade próspera que está garantida. A próspera felicidade está enraizada no sentido de você ser. Mas de você ser o quê? Limpo de coração. Essa é a semente. Esse é o ser. E qual é o fruto que eu vou colher? Qual é a colheita de eu plantar essa semente? Ver a Deus. A consequência é ver a Deus. O fruto é ver a Deus. Florescer e frutificar o quê? Ver a Deus. E ver a Deus é um caminho de santificação. Ver a Deus é um caminho proposto, que eu só posso andar nele através de uma vida em santificação. Não é uma vida daqueles santos que a gente estava acostumado a ver na parede da casa da nossa avó. Não são aqueles santos com aquela auréola branca assim, com aquele manto, né? Espírito Santo. Aquele santo que a gente vê, que tem aquelas imagens, que tem os anjos aos pés, todos eles andam em nuvens. Não é isso o caminho proposto para mim e para você. O caminho da santificação significa você a cada dia se separar para o Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ser santo é uma vida que exige esforço. Esforcem-se para ser santos. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Se o fruto de um coração limpo é ver ao Senhor, como lemos lá em Mateus, bem-aventurados, felizes são aqueles que têm limpos o coração, porque eles verão ao Senhor. Limpo de coração significa o quê? Um caminho de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E esse caminho proposto da santificação é um caminho de separação diária. É um caminho de separação diária para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Santidade é o caminho para a presença íntima de Deus. Você quer ser amigo íntimo de Deus? Você quer ser como um Abraão, que um dia Deus olhou para ele e falou: você é meu amigo. Eu não vou esconder de você nada do que eu tenho para fazer, porque você é meu amigo. Você quer ser como um Daniel, que derruba tudo que tem para trás. Sou muito espaçoso. Você quer ser como um Daniel? Daniel estava orando, jejuando, de repente ele vê o anjo chegando perto dele, e o anjo fala com ele assim: Daniel, eu vim porque você é um homem muito amado. Quantos querem ouvir isso de Deus? Quantos querem ouvir isso do Senhor? Só de ver o anjo eu já estava feliz. Mas ainda ouve isso: você é um homem muito amado. O caminho dessa intimidade com Deus é o caminho da santificação, da pureza do coração. Não tem outra forma de andar a não ser em santidade. Salmo 24, 3 e 4, ele fala assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor? Aqui está falando da intimidade de Deus.
Está falando, é um salmo que está retratando o momento íntimo com o Senhor. Ele está falando, quem vai subir lá no monte do Senhor? Quem vai chegar perto dele? Quem vai ficar lá na presença dele? Nós cantamos isso aqui várias vezes essa noite. Eu quero ficar, nada mais importa, nada mais me satisfaz. Gente, nada mais satisfaz mesmo. Não pense você que os melhores empregos, os melhores salários, os melhores tudo que você possa ter, não te satisfaz. Não é satisfatório completo, porque a completa felicidade está apenas em ser. E ser quem? Um homem ou uma mulher que anda nos caminhos do Senhor, da santidade, da santificação, que a cada dia se separa para Ele. E busca essa intimidade no Senhor, e vai conquistando essa intimidade a cada dia. A Bíblia fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? Quem vai? Eu quero. Mas tem uma condicional aqui. Não é todo mundo. Não são todos os caminhos que vão te levar nesse lugar. Existe um caminho proposto. Existem regras impostas. Está escrito na sequência aqui, ó. Não precisa inventar moda. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí vem a resposta. Está aqui, ó, no próprio Salmo. O que é limpo de mão e puro de coração. Bem-aventurados, felizes são os limpos de coração, porque verão ao Senhor. Os limpos de coração subirão ao monte do Senhor e permanecerão na sua presença para sempre. E é isso que eu e você queremos, é isso que eu e você almejamos. Eu, muitos anos, trabalhei em lugares, em vários lugares. Trabalhei em bons lugares. Mas não sei por que cargas d'água que chegavam em certo momento. Um período da minha vida que eu estava trabalhando, estava prestes a completar 1 ano de empresa, era demitido. Oxe. Ganhava, tinha lá o dinheirinho de férias, rescisão, pegava um dinheiro. Mas, cara, eu era pai de família, marido, pai de família. Difícil você manter família desempregada. Aí batalhava, entregava currículo, corria atrás. Conseguia outro emprego, trabalhei numa outra empresa. 11 meses na empresa, de novo, seguido. 11 meses na empresa. Demitido. É aquela boa notícia da segunda-feira. Chega segunda-feira para trabalhar reclamando. Quem chega às vezes reclamando para trabalhar na segunda-feira? Não queria vir aqui, não queria. Aí chega lá o patrão fala, não precisa vir. Pode pegar as tuas coisas. Vazare. Puxa, eu queria sim, estava brincando. Está ruim com o emprego, está muito pior sem ele. Difícil. Até que no ano de 2005 eu fiz um concurso público. Passei. Sou funcionário público desde o ano de 2006. Já se vão, nem sei quantos anos, 17 anos. Sou funcionário público, não sou matemático. Faz a conta aí para mim. Terminou esse negócio, essa luta de ser mandado embora. Entende? Eu tenho estabilidade no meu trabalho. Dentro do meu trabalho, me especializei, fiz cursos, progredi na minha carreira. Mas eu vou te falar, não é completamente satisfatório. Quero mais. Eu acho que a minha vida não pode ser eu ir lá para onde eu trabalho, sentar lá, ficar na frente do computador, fazer o que eu faço todo dia e ser só isso. Não dá. A minha vida precisa ser mais do que pagar boleto e ficar tentando emagrecer. Vocês estão vendo que vocês não precisam emagrecer, né, seus magrinhos? A vida da gente precisa ser mais do que pagar boleto e tentar emagrecer, gente. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque fica uma vida sem graça, fica uma vida sem sabor, fica uma vida
sem sal. Uma vida sem experiências, uma vida sem transformação, uma vida que nada acontece. Eu não transformo, não vejo ninguém sendo transformado, não vejo ninguém crescendo, não vejo... É bom ser funcionário público, mas ao mesmo tempo é um negócio assim, todo mundo fica meio que estacionado, entende? A gente entra num setor, lá pelo menos onde eu trabalho, eu entro num setor, naquele setor eu vou morrer lá, depois de 30 anos de serviço prestado. Eu vou sair de lá a mesma coisa, tudo que eu fazia há 30 anos atrás é o que eu vou estar fazendo daqui a 30 anos. Você não tem muita perspectiva de crescimento, de adicionar coisas. Isso é o preço da estabilidade. E a minha vida precisa ser mais do que isso. Eu quero subir ao monte do Senhor. Eu quero estar na presença dEle. E adivinha, não quero isso depois que eu morrer, não. Eu quero isso agora. Eu quero isso já. Eu quero isso no meu dia a dia. Eu quero isso quando eu estiver em casa, quando eu estiver com a minha esposa, quando eu estiver assistindo Netflix. Eu quero quando eu estiver no trânsito, eu quero quando eu estiver no meu trabalho. Eu quero quando eu estiver no meu momento de entretenimento, ou quando eu estiver no meu momento de devocional, ou quando eu estiver no culto, ou quando eu estiver aqui na Rede Jovem, ou quando eu estiver num campus, ou quando eu estiver em qualquer lugar. Eu quero que a minha vida seja na presença do Senhor. Eu quero subir ao Monte Santo de Deus e eu quero permanecer lá, aqui, em vida ainda. Eu não quero esperar eu morrer. Eu não quero esperar eu ter que viver uma vida sem graça aqui nessa terra para poder me encontrar com o Senhor. Eu quero que isso seja no meu dia a dia. Eu quero que no trânsito eu tenha contato com Deus, para eu ser um motorista melhor. Eu quero dentro da minha casa eu ter contato com Deus, para eu ser um esposo melhor, para eu ser um pai melhor, para eu ser um sogro melhor. Pois é, eu sou sogro já. Daqui a pouco talvez eu seja avô. Quero ser um avô legal, quero ser um avô bacana, mas eu quero ser um avô crente. Quero ser um avô que anda na presença de Deus. Eu quero essa presença para mim. A Bíblia fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é puro de coração, bem-aventurado, o puro de coração, o limpo de coração, porque ele verá o Senhor. O Salmo 119, 9 e 11 a 11 diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Está difícil manter a pureza, está difícil manter o caminho da santificação, está difícil. Eu sei que é difícil, já fui jovem também. Observando o seu caminho, segundo a palavra de Deus. A Bíblia fala, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos seus mandamentos. Guardo no meu coração as suas palavras, para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Quem quer ouvir Deus falar com você? Eu quero. Leia a Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir Deus falar comigo em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. É Deus falando com você. A Bíblia é a palavra de Deus. Leia. Decore um versículo ou dois, decore um capítulo, fale com ele, leia na presença do autor. A Bíblia é o único livro no mundo que você lê acompanhado do autor. O autor está do seu lado enquanto você está lendo. Você não entendeu? Pergunta para ele, o que você quis dizer quando você falou isso aqui? E eu te garanto, ele vai começar a te responder. Ele vai começar a falar com você. E ele vai começar a te mostrar profundas riquezas. Ele vai começar a te mostrar profundos segredos. Sabe por quê? Porque você está buscando a intimidade. Você está buscando o contato com ele. Você está buscando subir ao seu santo monte. Você está buscando permanecer na sua presença. Começa a perguntar, Deus, o que você quis dizer quando você escreveu isso? Espírito Santo, o que você quis dizer quando você escreveu isso? E ele vai começar a te responder. Porque aos puros de coração pertencem à intimidade do Senhor. A pureza do coração está intimamente ligado com uma transparência no ser. A pureza do coração está ligado à transparência. Essa transparência você só pode exercê-la na prática, numa vida de ser e fazer discípulos. Não tem como você ser transparente se você não presta conta para alguém. Não tem como você ser transparente se você não deixa ninguém falar na tua vida. Se você se acha bom o suficiente para andar sozinho. Você é o bonzão, você é o bichão mesmo.
Ninguém fala na minha vida. Eu resolvo tudo sozinho, eu faço tudo sozinho, meus problemas eu mesmo resolvo sozinho. Que beleza, mas não é assim que Deus tem planejado, nem para mim, nem para você. O Senhor tem planejado um caminho de transparência, de coração limpo. Eu preciso ser transparente, eu preciso ser discipulado, eu preciso receber esse cuidado, esse amor de alguém que me ama, de alguém que está preocupado comigo. Não é alguém que vai direcionar minha vida, não é alguém que vai ficar mandando em mim. Para isso já tem minha esposa. Mas eu preciso de alguém que fale na minha vida e que seja um amigo, um homem de Deus, um homem maduro que fala na minha vida, porque eu tenho dificuldades, eu tenho pecados, eu tenho coisas que eu preciso vencer, eu tenho tristezas, eu tenho angústia, eu tenho dúvidas, como você que está sentado aí. Você também deve ter. Eu também tenho lutas, eu também tenho coisas que eu preciso vencer na minha vida. Eu tenho momentos de fraqueza, eu tenho momentos de dúvida, de falta de fé. É verdade. Tem vezes que eu pergunto, viu, Gomi? Tem vezes que eu pergunto. Você falou que não perguntou, mas eu tenho vezes que eu pergunto, Deus, por quê? Eu sei, estou ligado. Não perguntei nesse caso. Mas uma vida sem discipulado, eu não posso ser transparente. E uma vida sem discipular outra pessoa, eu não posso ser parte da grande comissão. Eu não posso obedecer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu não posso ir, eu não posso fazer discípulos. Então eu preciso ser e eu preciso fazer discípulos. Essa é uma vida de transparência. Não é uma vida de cobrança, não é uma vida que eu mando você fazer nada, mas é uma vida em que eu sou transparente, que eu presto conta e o Senhor vem trazendo a restauração. Assim que funciona em Deus. Vocês lembram de uma passagem onde um profeta foi enviado à casa de um homem chamado Jessé? Não lembra? Não tem problema, pode falar que eu não lembro. Então, um profeta chamado Samuel. Ele foi enviado à casa de um homem lá em Israel chamado Jessé. Sabe para que ele foi mandado lá? Ele ia ungir, derramar óleo na cabeça de uma pessoa qualquer que ele não sabia quem era ainda. E essa pessoa seria o novo rei da nação. Só que já tinha um rei essa nação. Um homem chamado Saul já era o rei. Então se alguém soubesse o que esse profeta estava vindo fazer, ele ia morrer. Ele não podia fazer isso se não fosse uma ordem do Senhor. Qualquer um que tomasse uma iniciativa dessa, vamos lá proclamar o outro cara rei, é uma traição, e ele ia morrer. Então ele vai com medo, mas ele vai, ele obedece. Deus dá a ele umas desculpas, fala, não, fala aí, fala assim, fala assim, fala assim. Ele tem umas boas desculpas, ele vai, e ele fala assim, então Jessé, eu vim aqui fazer um negócio, cadê seus filhos? Juntou-se todos os filhos de Jessé, todos bonitos, cheirosos. Entrou o primeiro, um homem grande, bonito. Samuel ficou louco. É esse? Era esse? Não. E o que Deus falou com ele? Você vê a aparência, eu vejo o coração. Você olha para a pessoa. Essa pessoa tem tatuagem. Essa pessoa usa brinco. Essa pessoa está meio gordinha. Esse está careca. Estou tudo isso, tem tatuagem, estou gordinho, estou careca. Enfim. Não olha para a minha aparência. Não olha para a minha aparência. Porque tudo, a aparência é tudo que a gente consegue ver. Mas Deus vai muito além. Deus vai além da tua tatuagem. Deus vai além do teu brinco. Deus vai além da tua careca. Deus vai além da tua barriguinha. Deus vai além até do teu físico sarado, da tua magreza, dos teus olhos azuis e do seu cabelo louro. Deus vai além de tudo isso. Ele vai além da nossa aparência. Ele está procurando o coração. Quem ele vai chamar? Aquele que é puro de coração. Ele encontrou esse menino chamado Davi, que estava cuidando das ovelhas do pai com o coração puro. Estava louvando ao Senhor com a sua harpa com o coração puro. Estava lá tomando conta e fazendo um trabalho de coração puro.
estava lá de coração puro. E quando entra Davi, Deus fala, é esse. Apesar de não ter o tamanho, não ter a aparência, não ter a roupa, naquele momento nem o cheiro de rei ele não tinha, porque ele vem direto do campo, provavelmente chegou com cheiro de ovelha, chegou com cheiro de campo, e ele então chega ali e o profeta escuta Deus falando, é esse, porque Deus vê o coração e ele está hoje aqui. A Bíblia fala que ele está esquadrinhando, procurando aquele que é limpo de coração. Ele está aqui olhando para mim e para você hoje, procurando e escolhendo a gente pelo nosso coração. Coração, quando a Bíblia fala, aquele que é puro e limpo de coração. A palavra coração está falando do órgão coração, mas ela também se refere à nossa mente, às nossas vontades e às nossas emoções. Por isso que a Bíblia está falando é que a pureza de coração exige uma transformação. Uma transformação aonde? Na mente, na vontade e nas emoções. É uma mudança, uma transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação da mente, através a transformação da nossa mente, das nossas vontades e das nossas emoções é o que deixa o nosso coração puro. É o que nos fará experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que eu preciso? Eu preciso ter transformado a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções. Enfim, eu preciso ter um coração purificado. É isso que é coração puro. É mudança de mente, de emoção e de intenções, das nossas emoções. É muito engraçado que a Bíblia fala, um versículo está lá em Mateus 24, 37 e 38. Esse eu vou ler aqui com vocês. Tem a Bíblia aqui. Mateus 24, 37, 38. Olha o que está escrito aqui em Mateus 24, 37 e 38. Está escrito assim, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé. Está escrito aqui. É isso que Jesus está falando. É literal. Não tem nada escrito oculto aqui, tá bom? Está escrito assim, ó. Como foi nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Como que foi? Não sei. Ele fala, eu não sei, eu não estava lá, você estava lá no dia de Noé? Eu não sei, quem estava lá? Jesus estava lá no dia de Noé? Jesus estava lá, ele estava presente lá, ele sabe como que era no dia de Noé. Olha o que fala aqui, ó. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eu vou começar a narrar os pecados do povo agora, hein, que levou à destruição com o dilúvio. Foi isso que aconteceu nos dias de Noé? Veio um dilúvio, destruiu a terra, porque o homem estava pecando, a humanidade estava pecando em tamanho tal, que Deus falou, eu me arrependo de ter feito homem, eu vou destruir todo mundo, e ele salva só Noé e sua família, e ele vai passar a narrar aqui os pecados agora dessa geração de Noé. Olha só, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Qual o pecado? Qual o pecado está narrado aqui? Comer é pecado? Beber é pecado? Casar é pecado? Dar-se em casamento é pecado? Mas espera aí, Jesus está falando que foi como foi nos dias de Noé. O povo estava vivendo o maior pecado de todos os tempos. Deus destruiu a raça humana por causa dos pecados dos dias de Noé, sim ou não? Vocês estão me olhando com a cara assustada, vocês nunca leram essa história, não? Então Deus destruiu a raça humana por causa dos pecados da época de Noé. E aí Jesus vai narrar o que eles estavam fazendo antes de Deus fechar a arca. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Como assim, Jesus? Se eu tivesse lá, eu ia falar, pera. Mas nada disso é pecado. Por que o Senhor destruiu? Hoje nós casamos, damos em casamento, nós bebemos, nós comemos, sim ou não? Mas o que era o pecado? Quer ver comigo o que é pecado?
Quer saber? Quer a resposta desse negócio? Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho não, a Bíblia tem. Abre comigo lá em Gênesis. Se você tem sua Bíblia aí. Lá em Gênesis, no capítulo 6. No versículo 5. Aqui, Gênesis 6, é os dias de Noé, tá bom? Aqui está falando dos dias de Noé, tá? E aí vai falar assim, ó, no versículo 5 do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando o seu coração não está purificado, quando o seu coração não é limpo, quando a sua vontade, as suas emoções e as suas intenções não são purificadas pelo Senhor, transformadas pela palavra de Deus, tudo o que nós fazemos é pecado e é negado pelo Senhor. Comer, beber, casar-se e dar-se em casamentos não são pecados, mas porque tudo o que esses homens faziam era pecado e era maldade. Por quê? Porque viu o Senhor o intento, o desígnio, a intenção do coração desse povo dessa época. E tudo o que eles intencionavam fazer era mal perante aos olhos do Senhor. Mesmo coisas que não eram pecado. Uau! Isso faz a gente pensar. Isso faz a gente pensar. Diz a Bíblia, então se arrependeu o Senhor. Aqui não está falando de prostituição, de droga, de jogos. Não está falando nada disso. Está falando que toda a intenção deles em comer, em beber, em casar-se e em dar-se em casamento era intenção maligna. Por quê? Porque eles estavam vivendo como se Deus não existisse. Se Deus não fizesse parte de nada do que eles estavam planejando fazer. Pecado. Por isso que a Bíblia é muito séria ao falar sobre o nosso coração. Provérbios 24, 23 fala sobre tudo o que se deve guardar. Não fala de dinheiro, não fala dos seus bens, não fala das suas posses, não fala nem do teu caráter, não fala nem da tua dignidade. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele quem procede as fontes da vida. Tem uma versão que diz, porque dele depende toda a sua vida. Quando Jesus está falando, e eu já vou terminando aqui, quando Jesus está falando a respeito de coração puro, de coração limpo, ele está remetendo a uma palavra, quando ele fala limpo, ele está remetendo a uma palavra que ele usa por outras vezes no Novo Testamento, quando ele fala que aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. É a mesma palavra. E está chegando o nosso culto para frutificar mais ainda. Talvez esse seja o ano de você. Talvez seja o ano de algumas coisas serem cortadas da tua vida, da minha vida. Afinal de contas, nem tudo cabe no caminho estreito que é a santificação. Às vezes trazemos cargas que não são pecados. São comer, são beber, são casar-se e são dar-se em casamento. São coisas simples da vida que às vezes precisam ser podadas de nós para que possamos então poder entrar nesse caminho estreito. E eu trouxe hoje 3 passos para você fazer isso ainda essa noite e começar esse processo na tua vida, assim como tenho começado na minha. Primeiro é Salmo 51:10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você não pode criar esse coração puro. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não pôde criar nele mesmo um coração puro. Ninguém pode criar dentro de si um coração puro. Não é algo que você fala, a partir de hoje eu terei um coração puro, e agora eu tenho um coração puro, e pronto, criei dentro de mim, haja coração puro, e aí agora você vai andar em coração puro, e pronto, e acabou. Não é assim que funciona.
É um caminho de santificação, é um caminho estreito, é um caminho árduo, é um caminho de podas, é um caminho de renúncias, é um caminho de aflições, cujas sementes serão forjadas na próspera felicidade. Então não pode ser jogada de qualquer jeito, são sementes que precisam de uma terra correta. E essa terra correta começa num pedido ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro. Sem a tua ajuda, sem a tua intervenção, sem a sua transformação, eu não consigo, eu não posso, não está nas minhas mãos o fazer um coração puro. Eu preciso que o Senhor crie em mim esse coração puro. Eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor crie em mim esse coração. O primeiro passo para um coração puro é reconhecer que você é pecador, é reconhecer que você precisa de uma intervenção de Deus. Independente se você anda com Cristo há 29 anos, como eu ando há 29 anos, ou se você está aqui hoje, uma visita, e você nunca entregou sua vida para Cristo, não importa. O que importa é eu preciso reconhecer, eu sou pecador e eu preciso de uma intervenção para que haja transformação. Eu preciso que a palavra dele venha habitar em mim, faça sentido em mim e eu a pratique para que eu possa ser transformado e enfim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso clamar, cria em mim. O segundo passo é a prática, é a vida da santificação, é o caminho apertado, está lá em 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Você precisa se cercar de outras pessoas que estão querendo a mesma caminhada, que estão querendo o mesmo objetivo. Cerque-se de pessoas que têm o coração sendo purificado. Seja você uma pessoa que está sendo o coração purificado e cerque-se de pessoas que têm esse objetivo. Foge das paixões. Foge das paixões. A Bíblia fala que tem muitos momentos que nós precisamos lutar. Existem coisas que nós precisamos lutar. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Contra o diabo eu tenho que lutar. Contra os reinos das trevas, contra os principados desse mundo, eu tenho que lutar. Nós somos guerreiros. Nós temos patente que nos foi dada pelo Senhor, que nós podemos enfrentar o império das trevas. Mas existem coisas que nós precisamos ser covardes. Existem paixões que mexem com as nossas intenções, que estão aí para contaminar a fonte do nosso coração. E a Bíblia fala que quanto a essas paixões, eu preciso fugir. Vaza, estica, sai fora. Não seja corajoso. Contra paixões, contra desejos, a gente não brinca. Eu vou abrir esse TikTok aqui só um pouquinho para eu ver umas dancinhas. Não vai me afetar. Foge. Eu vou bater um papo com essa mulher aqui que foi minha ex-namorada. Não vai dar nada. Foge. Foge. Vou passar lá na biqueira onde eu usava droga antes, só para ver os meninos. Foge. Existem coisas que você não luta contra. Existem coisas que exigem uma covardia cristã. Foge dessas coisas. Reconhecer que sou pecador, pedir ao Senhor um coração puro, praticar, ser aquele que está sendo transformado e me cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo, andar com essas pessoas, prestando conta, lembra que eu falei ser e fazer discípulos, andar com essas pessoas em comunhão, em comunidade. E o último passo então, para a gente já ir terminando, se os músicos já quiserem vir vindo aí, para a gente já terminar. A Bíblia fala, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Para você alcançar isso, você precisa receber pela fé. Você precisa acreditar que você tem um Deus que te ama acima de tudo e qualquer circunstância. E o mais interessado no teu coração, porque Ele quer se mostrar a você, é Ele mesmo. Fique em pé comigo.
mais interessado no teu coração é o próprio Senhor. Se Ele não tivesse interessado, Ele não teria prometido. A verdadeira felicidade está no teu coração limpo, porque você verá o Senhor, você me verá. Deus está mostrando a cara, Deus está mostrando quem Ele é. Deus está falando que Ele vai se mostrar para você. Deus está falando que Ele vai se revelar. Deus está falando que Ele vai olhar para você e vai te chamar de amigo. Ele vai abrir a intimidade dEle para você. Ele vai abrir os segredos dEle para você. Ele vai abrir para você coisas que Ele não revela para outras pessoas. Ele vai falar com você a respeito da palavra. Ele vai falar com você a respeito do teu futuro. Ele vai falar com respeito dos teus filhos. Ele vai falar a respeito da tua vida. Ele vai mostrar a você o que Ele quer, porque Ele não esconde os segredos dEle dos seus amigos. Ele está nessa noite aqui estendendo a mão e dizendo: você quer ser meu amigo? Você quer ser meu amigo? As mãos estão estendidas. Estende a tua mão e pega nas mãos deles e diz: eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ser chamado amigo de Deus. Eu quero ser chamado homem amado. Eu quero um coração limpo, porque eu quero ver o Senhor. Mas eu não tenho poder nas minhas mãos de fazer isso. Por isso clamamos essa noite: Senhor, cria em nós um coração limpo. Cria em nós um coração limpo. Renova dentro de nós a alegria da tua salvação. Não deixa eu me perder. Não deixa eu me afastar. Não deixa que a vida se torne normal aos pontos de que eu perca a graça de viver as tuas maravilhas. Não deixa que minha vida se torne tão normal a ponto de não fazer mais sentido viver. Tira de mim, Senhor, o desejo de morte. Tira de mim, Senhor, o desejo de desistir. Tira de dentro de mim o desejo, Senhor, de desaparecer. Tira de dentro de mim, Senhor, o desejo de jogar tudo para cima e sumir. Tira dentro de mim, Senhor, o desejo de chutar o balde e ir embora. Tira de dentro de mim, Senhor, o anseio pelas coisas desse mundo. Tira de dentro de mim o anseio, Senhor, por coisas que não estão no teu agrado. Tira de dentro de mim o anseio pelo pecado a cada dia. Renova dentro de mim uma alegria de ser salvo. Renova dentro de mim a alegria de ser salvo. Renova dentro de mim a alegria de saber que eu sou teu filho, que eu te pertenço. Eu te pertenço e nada mais me satisfaz. Vamos cantar.